onde a gente tem pacotes de 10 mil. Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente? Tá, tranquilo. A gente tem mais ou menos um delay de 30 segundos em alguns casos. Então, a gente já vai se apresentando para a hora que o pessoal chegar aí já acompanhar com a gente. Pessoal, bom dia, eu sou Flávio Barboni, eu sou analista de conteúdo da Zenvia. Aqui ao meu lado está a Paula Goulart, especialista também, mas ela é Product Owner da plataforma de chatbot Zenvia. Prazer, pessoal. E aqui ao meu lado a ilustre presença do Fausto Reichert, que é diretor de vendas, ou CSO do PipeRun CRM de vendas, que é nosso parceiro, a gente está integrando com eles agora e assim, essa integração vai trazer diversas possibilidades que a gente vai destrinchar hoje. Já vi que nossa, hoje a gente está com um ótimo público, hein? Já tem 116 pessoas online. O pessoal está dando bom dia aí, bom dia para vocês também. Quem tiver qualquer problema de áudio, avisem que a gente está monitorando, tá bom? Dúvidas, podem perguntar. A gente vai ter uma etapa do webinar só para perguntas. Mas aí vocês vão perguntando, eu vou separando aí as principais dúvidas, o que não der para responder, a gente entra em contato com vocês depois, tudo certo? Um abração para você lá. Legal. Olha só. Fausto. Ganhamos até um good morning aí, temos espectadores estrangeiros, é isso mesmo? Bom, pessoal, vamos começar por... Olha a Lucy Noronha, conhece, Fausto? Dando um abraço aí. Vamos lá? Vamos lá. Começamos, só vou deixar o computador aberto aqui, para vocês não esquecerem que ele está por aqui, tá bom? Beleza. Beleza, galera? Então, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre integração, né? Integração do chatbot com o CRM, processos de prospecção, geração de leads, captação de leads, canais de vendas e tal, etapas do processo comercial onde é que a gente pode aplicar um chatbot, né? Um mercado novo, né? Exato. Um processo bem novo no mercado nacional. A gente está vendo aí grandes empresas, né, iniciando a operação no Brasil. A Zenvia é um grande parceiro, já está atendendo grandes contas, começaram a atender pelos seus mais de 5 mil clientes, aquelas contas enterprise, né? Os early adopters, né? O primeiro time aí, as primeiras 40 grandes contas que estão utilizando então o chatbot integrado e tal. E entendendo o valor e o retorno que está dando para a marca na aproximação dos seus consumidores 24/7, utilizando uma automação totalmente inovadora. Legal esse momento assim de tecnologia, esse momento de mudança. Tá todo mundo muito ansioso, né? O que vai acontecer amanhã? Muitas empresas aí fazendo seus planejamentos estratégicos, aquele que a gente começa botando 5 mil post-its numa parede, né? E daí chega na metade do ano, tu entra no modo sobrevivência, esquece esse planejamento e vamos ver o que dá para fazer durante o ano. Como a gente está no final do ano, né? Tá todo mundo aí repensando, né? Tirando da gaveta aquele planejamento estratégico, tirando da gaveta aqueles projetos para ver se fez ou não fez, o que virou prioridade ou não. E o chatbot é uma das prioridades para o próximo ano. Então, muitas empresas estão, nesse momento, aprendendo, conhecendo, sabendo das facilidades, das dificuldades, né? Porque não é um simples botãozinho a mais no seu site, não é um simples botãozinho conectado no seu Messenger lá no Facebook, né? Então, os canais de aquisição de leads, né? Onde a gente vai colocar esses bots, né? Então, existem inúmeras
formas de uso. Esse é o principal ponto que cada empresa deve olhar, assim, aonde eu vou aplicar, né? Como eu vou aplicar. Né? Então, assim, pensem primeiro no seu planejamento quais os seus canais de aquisição. Isso serve para qualquer modelo, né? Inbound, outbound, que vocês estejam pensando em vendas, porque a primeira ação efetiva, assim, todo mundo olha, o primeiro investimento, principalmente porque a gente teve agora uma mudança de política, uma mudança de postura, inúmeros investimentos vindo para o país, muitas empresas que estavam aí sem investir estão passando a investir e rápido. Então, a aquisição de novas tecnologias é um processo muito rápido e a gente tem que pensar. Times de marketing que estão aí nos ouvindo, as agências parceiras e tal, vão pensar no canal. Qual é o canal que eu tenho? Qual persona, né? Vocês são especialistas nisso, para mim fazer uma definição aonde começar. Então, o principal tópico desse processo é quais os benefícios, né? O tópico 1 do nosso evento, e é o tópico do processo que cada um vai ter que se perguntar na empresa qual que é o canal que eu quero. Eu vou começar por aquele que eu tenho maior volume e com isso eu vou ter a menor redução de mão de obra, que é o primeiro processo, né? Se é o canal que eu tenho maior volume, eu posso investir mais, por exemplo, eu vou investir em tráfego para o site, né? Vou investir mais em AdWords, vou ampliar ainda mais, vou investir mais em SEO, vou investir mais em eventos para o tráfego do site, então faz sentido eu colocar um bot, porque senão eu teria que contratar 10 pessoas para atender, né? Vou fazer uma ação no social, no Facebook, no Messenger. E não vou ter gente para atender todo esse público que vai me procurar e aí acaba, em vez de engajar, não está trazendo uma satisfação para esse público que está me procurando. Legal, esse é um processo, assim, pensar muito bem qual o canal vai começar. Para quem já começou, já fez um teste, e a gente tem aí na plataforma uma versão free, né? Para a galera usar, testar, brincar. Então tem 30 dias gratuito aí da plataforma da Zenvia, né? Juntamente com o Pipe Run, também tem o trial gratuito, então dá para integrar, dá para brincar, dá para começar esse processo, é legal. Experimentação, né? É tudo hoje em dia, né? As empresas começam entendendo. É o momento para isso, né? É o momento de testar, é o momento de aproveitar. Chegou a hora. Nova, né, Fausto? Chegou a hora de aprender, né? Exatamente, o momento. Assim, a hora do playground é essa hora mesmo do early adopter, é a hora que as empresas estão começando a entender, ninguém sabe muito bem para onde ir, mas já estão começando a vislumbrar isso com testes, com experimentação. Depois que o cara olha um evento e vê um robô tipo a Sofia conversando e tal, acha que é tudo tão fácil, né? Mas a gente tem uma adaptação aí de 5, 10 anos para o mercado de robotização e tal, e o chatbot não passa por ser diferente disso. Né? A gente tem muito costume, a usabilidade e tal, todo mundo está aí usando o WhatsApp, então a tecnologia mudou bastante. E os benefícios disso, né? Aonde que a gente quer chegar colocando um chatbot, por exemplo, no site, no Facebook e tal, e como a gente vai fazer essa integração? Qual que é o benefício disso? Bom, primeiro é o custo de aquisição de cliente. Todo mundo tem esse problema. Todo mundo corre atrás, né? Seja no marketing, seja em vendas, seja em pré-vendas, na área comercial como um todo, no custo de aquisição do cliente. Então, o chatbot, ele vem como uma das alternativas de se fazer escala, porque a gente vive num mundo totalmente conectado. É impossível atender humanamente todos os canais, né? E ter um atendimento para o cliente que seja satisfatório. Né? Nos nossos testes na semana passada, essa semana e tal, que a gente colocou o chatbot para rodar no site do Pipe Run, né, para fazer só a captação de leads com 4 ou 5 perguntinhas bem básicas, não usando inteligência artificial, não usando um modelo de rota, né, para conversar como a gente conversa. E aí, o primeiro grande desafio, né? Como escrever e o que escrever? Conta um pouquinho aí. Tocou no calcanhar de Aquiles. Então, a gente entendeu, já através de testes, né, durante esses 3 anos que a gente vem desenvolvendo e aplicando com os clientes, que para engajar, você tem que trabalhar na persona da tua marca,
para se relacionar com o teu cliente na linguagem correta e um storytelling envolvente. Se não conseguir desenvolver um storytelling legal, você não vai engajar e não vai conseguir resolver o problema que o teu cliente está tentando resolver contigo, ou então captar as informações que você precisa dele. E aí, de lá para cá, a gente acabou contratando pessoas especialistas em UX Writer. Uma coisa incrível, que para mim, há pouco tempo atrás eu não ouvia falar nisso, e agora o mercado acabou trazendo novas profissões direcionadas a atender a parte de conteúdo de chatbots. E eu acho que o pessoal de agência é o pessoal mais capacitado para fazer isso, né? Que sabe como trazer uma conversa legal dentro do chatbot, porque você vai ter um padrão de atendimento da tua marca com o teu consumidor e em qualquer canal onde o teu consumidor está naquele momento, a qualquer momento do dia. Mas se você não trouxer uma conversa amigável e que atenda, você não vai trazer a experiência e o engajamento necessário. Então, antes de começar a construir o chatbot, tem que pensar muito nisso. Então, a gente fez um exemplo, né, como o Fausto está comentando, com uma conversa curta, mas amigável, e aí você pode usar imagens, emojis e tal, para trazer a personificação da marca. E assim a gente conseguiu engajar um número legal de pessoas, podendo integrar, então, ao sistema, né, do Piperun e podendo qualificar, porque, ao contrário de um formulário, onde você coloca numa landing page e faz os mesmos questionamentos, você tem que aguardar o preenchimento dos dados e o submit, né, o envio dos dados para conseguir obter as informações. E durante a conversa, à medida que a gente vai obtendo os dados, durante o fluxo dessa conversa, e a pessoa vai informando mesmo uma sensação sem sentir que não é a mesma sensação de estar preenchendo o formulário, é totalmente diferente, é uma conversa, a gente já vai informando todas as informações, alimentando os dados dentro do CRM, podendo já qualificar e colocar na fase do pipe adequada. Acho que esse é o benefício, né, diferente de outras abordagens. Um dos itens que foi muito interessante nesse nosso teste aí de mercado e tal, foi entender que o mesmo público, né, no segmento do pipe, TI, telecom, agências, área de serviços, indústria, o público se comporta de forma diferente a depender do canal. Então, quando tu está conversando com alguém dentro de um WhatsApp, quando tu está conversando com alguém dentro do Messenger, no Face ou num canal direto e tal, no site, a conversa é diferente. Uhum. Então, quando você vai pensar num canal e no público, pense como essa pessoa se comporta quando ela está naquele canal. Sim. Ou seja, qual horário que essa pessoa conversa, qual horário que mais tem conversa no Facebook? É 7 horas da noite até as 9 horas da noite, porque ninguém assiste mais o Jornal Nacional, vai todo mundo, né? Liga a televisão, mas está fazendo outra coisa. É a segunda tela, né? O cara está assistindo o Jornal Nacional, entre aspas, mas está ali no celular, olhando as coisas. E o cara que tá lá na televisão aberta, ou um canal privado e tal, assistindo outras coisas, ele não deixa de utilizar mais o celular. Faz parte da nossa vida, do cotidiano. E essa conexão, essa facilidade, essa quantidade de smartphone ligado 24/7 é que faz com que o chatbot totalmente integrado no CRM possa capturar informações, complementar informações. E aí está um dos grandes segredos, né? O que a gente montou com a Zenvia nesse template que nós criamos em conjunto para utilizar nesse projeto, ele complementa informações do lead independente do tempo da conversa. Então, qual que é o benefício entre uma landing page e um chat, né? A landing page é estática. Você fez 4, 5, 10 perguntas, no máximo ele muda o roteiro e vai complementar essa informação. Só que isso já passou o time, né? Já passou o time. Quando a gente está numa conversa que ela é contínua e tal, e tu consegue enviar o lead para dentro do CRM, que o time de vendas está ligando por VoIP, integrando ou respondendo no WhatsApp para o próprio cliente. Naquele momento, é o time, a resposta, né? O time, e a gente sabe isso, né? A gente fez o teste, né? Sim. A gente provou que o tempo de resposta entre uma pessoa humana num negócio de ticket médio, ticket alto, perante o uso do chatbot, converte muito mais. Por quê? Porque é mais rápido, porque a resposta é praticamente instantânea, porque muitas vezes a gente tem
o transbordo, né? Estou conversando com a pessoa no chat, ou seja, o bot que está falando, né? E vai fazer o transbordo para dentro do CRM e já tem alguém lá, um pré-vendas, alguém já ligando. Ou atendendo no próprio bot, né? Também. Ou dando continuidade no próprio bot, né? Assume a conversa de acordo com esse lead que você recebeu e dá sequência na negociação. E interessante isso, porque muitas empresas achavam que só porque era um bot que era feito para trabalhar o volume, para trabalhar grandes números de contatos no dia a dia, era para ticket baixo. E essa realidade, nos nossos testes, ela já acabou. Uhum. Os maiores tickets, né, de propostas que ocorreram nesses testes aí, ocorreram em função do transbordo, da alta conectividade, né, da disponibilidade de ter alguém para atender quase que instantaneamente. Sim. E outra, o cliente, o lead, o teu prospect, alguém que está em contato já com o teu time, muitas vezes ele não vai fazer um contato telefônico, não vai responder para o teu time comercial, mas ele vai conversar de novo com o bot, né? Porque ele sabe, ele já aprendeu, ele já testou, ele já viu que tem o transporte, ele já viu que ele acaba na mão do vendedor. E a experiência foi boa, então ele tende a voltar, porque foi ágil e estava presente no momento que ele precisou. Né? Esse caso da experiência do X-Writer e tal é muito, muito legal, rico, né? Mas é o teu maior desafio. Você que está aqui hoje ouvindo a gente, falando sobre essa experiência de testar, de ver o que é ganho, como eu reduzo o meu CAC, como eu aumento a minha capacidade de atendimento nos meus canais de aquisição, como eu aumento o meu volume de leads usando o chatbot para fazer a captura do lead, como eu diminuo o meu processo comercial de fazer 200 perguntas no modelo de qualificação do lead, sabendo que o bot pode me perguntar coisas adicionais que podem ir para campos customizados. Exato. Dentro do pipe, né? Podem ir para setores, áreas, etapas do funil, processos do funil diferente, complementando dados. Então, assim, quais os ganhos? São inúmeros. Os benefícios totais, né? Todo mundo precisa empilhar canais de aquisição para conseguir fazer a escala. Né? Ou uso o inbound hoje, uso o AdWords. Ele é finito? Se ele não é finito, ele se torna muito caro também, né? Custo de aquisição do lead. Então, tu tem que empilhar canais de aquisição. Tu tem que ter um mix de marketing que vai te trazer a quantidade de leads suficiente para o teu time de vendas. Você que está fazendo o planejamento aí, né? Quantos leads vai ter que gerar o ano que vem? Para essa quantidade de leads, pensa comigo, quantas pessoas qualificando, fazendo uma simples pergunta, por exemplo, do CNPJ, que essa é clássica, né? Aconteceu com a gente, então a gente via clientes nossos que tinham na landing page lá o número de CNPJs e o cliente não preenchia. Com o bot ficou fácil, porque o cliente tem tempo, ele pode responder depois, ele não está naquela página travado, e aí o que o CRM fez? Vai na receita e busca os dados e complementa. Então é fácil complementar informações. É fácil reduzir o custo, né? Reduzir o custo, cadastro de endereço, bairro, CEP, código do KNAI do cliente para saber com quem está conversando. Isso é segmentação, né? A região do cliente, poxa, com simples CNPJ já sabe a região, já sabe o KNAI, já sabe até o nome dos sócios daquele empreendimento, né? Dos diretores desse lead, né? Ou legal. Deles próprios, o responsável legal pela empresa. Então, integrar tudo isso traz inúmeros ganhos. E uma das coisas que a gente precisa pensar, e aí já é o nosso tópico 2, é pensar assim, como personalizar. A gente já falou um pouquinho, né? De múltiplos canais, de personas diferentes e tal. E como trabalhar a escrita, que é o grande desafio, né? Esse X-Writer, esse novo profissional, essa nova atribuição que está surgindo, né? Esse é o grande pulo do gato na hora de escrever um storytelling. Muita gente consegue escrever como fala, mas a grande maioria não. Nós, humanos, falamos de um jeito e escrevemos de outro. Como é que você vai conseguir trazer aquele bate-papo, aquela voz, né? A voz da tua marca para dentro de um chatbot? E o desafio? Como escrever isso? Como fazer as perguntas certas num roteiro que seja amigável, que engaje,
pensando que lá no Facebook a pessoa é de uma forma, no WhatsApp site é outra, no WhatsApp é outra. E aí? E esse desafio? Como pensar? E como é que a gente vai apoiar todo mundo que está pensando em fazer isso, né? No Trial já tem um apoio, né? Sim, e também a Zenvia, entendendo essa dificuldade de mercado, a gente criou a Zenvia Academy. É um curso totalmente gratuito. A gente vai fazer agora em novembro e dezembro algumas turmas em 6 capitais. Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre também. Então, se vocês que estão assistindo agora quiserem aprender um pouco mais dessa parte teórica e também a prática, porque vão ser 8 horas de curso, a gente entendendo essa dificuldade de mercado, estamos dando esse primeiro empurrão para o pessoal perder o medo de construir uma conversa melhor e mais engajadora. E aí, para a gente não se estender muito nessa questão da certificação, vou botar o link aí para o pessoal que tiver interesse. Isso aí. E assim, alguns já estão perguntando se a gente vai fazer demonstração na prática. Vamos lá. Aí é como eu disse, o povo quer ver acontecer de verdade. Claro, tá aqui na manga. Então, esse é um dos pontos importantes. Essa tecnologia é uma tecnologia muito nova. Tem muita gente precisando aprender. Tem muita gente que vai ter uma profissão ligada a chatbot, né? Sim, está surgindo, né? Já está surgindo isso, né? Pessoas que conseguem escrever, pessoas que conseguem montar um storytelling legal, pessoas que conseguem fazer fraseologia, né? De um formato que engaje, um formato que faça com que o seu lead entregue mais informações, que não seja aquele batalhão de perguntas, né? Aquele negócio de fugir. Vamos pular a secretária e falar com o decisor. É muito robótica também, né? Se torna cansativo, não é muito objetivo, textos muito longos que não respondem rapidamente o que você precisa. Eu tenho um exemplo da Bia, eu participei da palestra, da apresentação do produto do Bradesco, e a pergunta foi, poxa, o que foi feito com a equipe de atendimento? Tinha 300 profissionais. E aí o responsável pelo projeto, eles se tornaram agora especialistas em chatbots. Eles cuidam do engajamento dentro do chatbot, observam no fluxo onde que está parando a conversa, onde não está engajando e melhorando o fluxo e base de conhecimento lá dentro. Então é essa nova profissão que está surgindo e não é que está desempregando, mas sim são pessoas que estão migrando de um papel para outro, né, enriquecendo ainda mais o conhecimento. Essas pessoas que fazem hoje outbound, prospecção ativa, o pessoal que faz inbound, tem ali um SDR para atendimento e tal, é comum ver árvores de perguntas, tem empresas especialistas nisso e tal. Uma parte dessas perguntas, ou todas, depende do contexto de cada empresa, cada negócio, vai poder virar um chatbot. Sim. Né? A captação de leads feita por landing pages, ela vai migrar para um WhatsApp, ela vai migrar para um Messenger, ela não vai deixar de existir, obviamente, né? Mas CEO do Google não vai deixar de existir. Né? Então, assim, a gente tem que empilhar canais de aquisição para aumentar o volume de leads, porque a cada dia que passa, né, os leads não são suficientes para o time de vendas. Por quê? Porque o time de vendas também está se automatizando, né? Antes a gente tinha um CRM para controlar o funil de vendas, o outro para fazer proposta, ou fazia proposta no Word, um outro sistema para fazer contrato. E hoje a gente faz tudo isso num sistema só, com 2 cliques, né? Com 2 cliques. A gente tem um caso bem legal aí de um grande e-commerce no Brasil, que o pessoal recebe o lead, né? O sistema processa, cadastra a empresa, busca na receita, traz os dados e já tem lá um template de proposta que com 2 cliques o vendedor está fazendo a proposta, o contrato está entregando tudo pronto. Então, a velocidade com que a venda e com a tecnologia está se transformando é um caso muito diferente, muito diferente. E dá para dizer que essa é a tendência natural, como você bem disse, para a escala de atendimento, que vem por automação e chatbots, que óbvio, se você está automatizando tudo, a tendência é automatizar aquele primeiro passo, que é trazer o lead para dentro do funil, por chatbots. Isso cada empresa vai conseguir fazer da forma que couber mais, for mais adequada, mas provavelmente
é algo assim que é irreversível, né? Isso vai ser irreversível. Essa utilização de tecnologia nos processos de captação de leads é importante a gente falar, né? Ninguém está pensando aqui em substituir o humano. Não, nós estamos pensando em usar a inteligência do humano sobre as máquinas, né? Usar a inteligência, a capacidade desses times que estão acostumados a ligar para o cliente, a fazer perguntas, né? A usar lá métodos, o SPIN, né? O Sandler e tal, para conversação, usar isso para captar informações, usar isso para fazer a qualificação efetiva de um MQL, de um SQL. Isso vai continuar. Até porque só que mais assertivo, né? O humano sempre vai conseguir extrair informações de outro humano de uma forma diferente de um robô. O robô ele é baseado ali numa construção, ele tem informações, regras. Em alguns casos ele tem regras, outros inteligência, mas teve um humano por trás. O SPIN mesmo é um exemplo. É muito mais difícil transpor um questionário SPIN para dentro de um chatbot, né? Porque ele tem ele tem nuances que só um ser humano vai conseguir reproduzir no processo. Então é importante a gente olhar para toda essa tecnologia, enxergar para dentro da empresa, canal de aquisição, quem é que vai me ajudar a fazer esses textos, quem vai me ajudar a pensar na árvore de perguntas, respostas e tal, quem vai me ajudar a começar, depois dessa árvore, a pensar em inteligência artificial para o futuro, porque não é para agora, né? Não é para agora, ninguém vai colocar a Sofia atendendo no seu site hoje, certo? Não é a realidade do mercado, não é a realidade nem do seu consumidor. Tem que pensar muito bem no seu consumidor, no momento dele, em que momento ele conversaria com o chatbot, em que momento ele entregaria mais informações. Certamente não é no horário comercial. Os testes comprovaram isso. Não é no horário comercial que tem maior transação do chatbot, e não é ali o momento que você consegue ter o maior engajamento. Se olhar estatísticas, vocês vão entender horário do almoço, o horário que a pessoa está no cafezinho, o horário das 6 às 7, o horário das 10 da noite e a turma da madrugada. E agora, pensando em e-commerce, pensando em Black Friday, pensando em 100 milhões de mensagens nesse mês, né? A Zenvia não trabalha apenas com chatbot, né? A gente tem o canal de equipe SMS, grande. A gente está há 15 anos no mercado e o nosso carro-chefe até pouco tempo atrás, a gente continua com um volume de 5 mil clientes, né, na plataforma de disparos de SMS, e esse SMS se tornou mais um canal como forma de ativação para iniciar um chatbot também. Se você tem uma base, é importante lembrar que o chatbot não fica só aguardando, mas sim ele pode ser utilizado de uma forma ativa para iniciar e aí visualiza uma possibilidade. Você está num evento, pega o telefone do cara, dispara um SMS para ele, esse SMS tem um link, esse link leva para um chatbot de qualificação que manda para o funil dentro do Pipe Run. Olha que bacana que dá para fazer uma coisa. A gente fez um teste. Ao invés de trocar cartão, você pegou e mandou um SMS pro cara, entendeu? Na hora. São possibilidades muito diferentes. Você ia falar do teste. A gente fez um teste numa vinícola na Serra Gaúcha aqui para entender esse modelo, esse comportamento dentro de um varejo, né? Então, a captação, né, das antenas de Wi-Fi captavam o telefone, o número e tal, a pessoa ela se logava, né, querendo Wi-Fi, querendo internet dentro da loja. Nisso o Pipe recebia a informação, né, ou seja, já tinha o dado do telefone, o nome da pessoa, o e-mail da pessoa, um SMS para essa pessoa foi um tapa, né? E a pessoa estava dentro da loja falando com o vendedor na frente e o chatbot respondendo no celular. Então, esse tipo de situação vai começar a ocorrer. Quando a gente fala em omnichannel hoje no varejo, a gente está falando de compra no aplicativo, compra no site, compra na loja, retira em qualquer lugar, retira num balcão, retira num entreposto, retira num CD, retira na loja e tal. Agora, e a conversação dentro da loja? Sabe aquele cliente que entra na tua loja e diz, só estou dando uma olhadinha, né? Ele não quer falar com o humano, mas o chatbot ele responde.
Você já pensou nesse segmento, nessa visão? É um ótimo exemplo. É um bom exemplo para a gente pensar. Ô, Fausto, e bem legal você ter comentado isso, porque me veio a dúvida e é uma das propostas que a gente tem para esse webinar. Quais etapas do processo comercial, assim, trazendo a tua experiência, quais etapas do processo comercial são interessantes para utilizar chatbot? Além da primeira etapa, que é botar o cara ali no funil. Eu vejo assim, a captação de leads é a primeira etapa. Certo? Por quê? Se tiver um lugar para alguém investir daqui para frente, próximo ano e tal, é em vendas. Se a sua empresa está fazendo planejamento, pense em vendas, porque o mercado está aquecendo muito. Então, assim, onde é que vai ter volume? Chatbot, captação de leads, empilhar os canais de aquisição. Segundo momento, qualificação do lead. Melhorar a conversação, melhorar o processo de engajamento, melhorar as perguntas disso e complementar informações, seja no nosso RM ou outro qualquer e tal, como vocês forem atender os leads. Pensem no canal, na persona, como atender e como ser rápido. O lead não gosta de ficar esperando. O bot é a alternativa para isso. Então, o canal para complementar informações, para fazer perguntas, seja de campos customizados, que a gente fez vários casos, seja buscar o CNPJ na receita, integrar dados. Gente, reduza o tempo de atendimento. Tire a burocracia dos processos comerciais. Tem um dado até interessante, é inbound sales, né? Que diz que a cada minuto que você demora para responder, a tua chance cai 10 vezes. 10 vezes. 5 minutos caem 10 vezes. Em 10 minutos, 40 vezes. O lead desiste e parte para outra. Então imagina... Você sabe que esse teste que a gente fez com que lá no Pipe a gente tivesse que contratar novas pessoas para o time de SDR. Para o time que vai qualificar o lead, terminar o processo de qualificação. Por quê? Porque o bot acabou gerando mais leads do que a gente tinha com o trial. Né? Então a gente teve um canal de comunicação, né, direto com o lead que estava visitando o nosso site e a gente contratou pessoas para poder atender rápido. Aumentou e a gente notou isso, aumentou a demanda. A gente sofreu na primeira e segunda semana nos testes porque o cara falou com o bot, velho. Foi instantâneo e agora o teu vendedor leva 2 horas para ligar. Exatamente. Teu vendedor leva 4 horas para um turno para ligar. O que é isso? Né? Então, assim, a gente pensou na tecnologia, mas a gente não olhou para dentro de casa. Isso é importante você pensar. Está aumentando canais de aquisição, está aumentando o bot. Quem vai atender esses leads? Para quem tem grandes contas, trabalha com ticket alto, né? Vendedor field sales, tem que fazer visita. É um problemaço. A gente tentou jogar a integração, montamos a agenda do vendedor pública, botando dentro do bot para dar resposta e tal, né? Melhorou bastante, mas é um problema. Pensem nas etapas do funil, canal de aquisição, a qualificação do lead, a conversação posterior com o lead. Isso é importante salientar. A gente passou muito trabalho para fazer o teste e complementar informações que esse lead passou a responder depois. Então, tanto que a gente teve que montar um modelo de URL onde o próprio Pipe entende que aquele lead já existe no funil de vendas, que aquele lead está continuando uma conversação, né? E ele não duplica. Ou seja, se teve uma conversação, ele continua, agrega as informações, complementa em qualquer etapa. Seja numa etapa de qualificação, seja uma etapa integrado com outros sistemas ou dentro do Pipe, dentro do processo do funil. Não ter histórico, né? Não adianta, se você tem todas as informações, é a era da informação, mas você não tem informação, ela está toda fragmentada ali em várias oportunidades. Você pode ter o histórico do próprio bot dentro do CRM. Exatamente. Toda a conversa que teve com você. E isso é até importante dizer que em alguns casos é possível fazer até transbordo, né? Porque o chatbot ele permite, o que é o transbordo? É passar o atendimento do chatbot para um ser humano. Então, quer dizer, em muitos casos você pode manter o teu profissional ali esperando aquele contato inicial do chatbot. Então, ao invés de ele atender aquele não lead, né? O lead frio, né? O lead muito frio, né? O congelado, para aquele cara que,
ele já engajou pelo menos no bot, exatamente. Né? Ele tem um interesse. Pode, é uma levantada de mão, né? É uma levantada de mão. Então, é muito mais fazer o transbordo né? A disso, conversa com esse lead quente, você já tem todas as informações, as necessidades dele. E a gente não pode perder a oportunidade de estar à disposição do cliente. Gente, tecnologia é importante, processos são importantes, etapas do funil é importante, tudo é importante. Mas vamos lá, nós temos uma cultura lá no Pipe, que é uma cultura de prosperidade humana, né? E a gente está aqui falando de sistemas inumanos, né? Então, vão auxiliar o quê? Vão auxiliar o humano a vender mais, a sua empresa a vender mais. Como a gente está no nosso tempo e tal, e uma das grandes perguntas é como vocês fazem a integração, né? Para a galera dos outros CRMs, para a galera dos outros bots. Desesperado aqui perguntando isso. Vamos lá, então vamos lá, né? A gente vai entrar agora numa apresentação um pouquinho mais técnica, né? Para falar um pouquinho do negócio, como a gente integrou as plataformas, né? Como a gente traz essa informação lá do bot direto para dentro do CRM, com campos customizados, com informações adicionais, com complementariedade de dados da conversa e tal. Então, isso é um passo bem legal, é uma oportunidade ímpar. Eu quero aqui agradecer novamente a Zenvia, toda 170 profissionais da Zenvia envolvidos no dia a dia desses 5 mil clientes, então, bem legal. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço de novo a parceria. Nossa, agradecemos aí. Eu sei que você é um cara que tem muita experiência, então assim, é muito legal ver o Fausto trazer esse conhecimento, porque é uma pessoa que teve cancha, né? Viu muita coisa acontecer e entende como o chatbot e um CRM podem trabalhar bem juntos e quantas possibilidades isso traz, essa união traz. A tecnologia ela vem agregando a cada ano no processo comercial. Né? Para quem começou lá atrás, que nem eu, há 20 anos atrás, vendendo tecnologia, tive que passar por muitas adaptações. Muitas tecnologias teve que passar no processo comercial para ir se adaptando e mudando e buscando essas novas tecnologias e aplicando no dia a dia. Isso não é fácil. Para quem tem bastante tempo de mercado, assim como eu, tem que voltar a estudar, tem que voltar a entender, tem que participar de webinários, tem que fazer trial de ferramenta, tem que participar do Academy para entender esses processos. Então, assim, gente, tecnologia está mudando, o mercado está mudando, você precisa entrar para esse novo modelo, você não pode ficar fora do mercado, você não pode deixar a sua empresa fora do mercado ou recebendo muito menos leads ou tendo um market share menor do que seu concorrente, porque ele tem um chatbot mais bonitinho, né, que fala legal, que tem aquela... Tá no WhatsApp, tá falando, né? Fala na balada com a galera, fala no horário comercial de uma forma diferente, formalzinho no canal do site formal, no canal do Facebook mais, né, jovial e tal. Então, como integrar tudo isso? A gente começou um projeto de integração, começamos num outro evento que a gente participou no Gramado Summit, né? Foi bem bacana. Foi bem legal, então a gente começou a conversa ali, foi muito rápido, a gente integrou, a primeira integração, que foi a mais simples, com meia dúzia de perguntas, levou 5 minutos. Eu cheguei aqui, eu estou hoje aqui na Zenvia, né? Estou na matriz da Zenvia em Porto Alegre, começamos a conversar com o técnico, enquanto a gente batia um papo, ele está pronto. Tá integrando. Como assim está pronto? Não, já está mandando os dados, abre aí e já vai olhar. Então, assim, eu já tinha a visão da etapa do funil, eu já tinha a visão de qual funil esse lead estava entrando, porque se fosse um modelo que eu tivesse que qualificar ainda, complementar a informação, trazer mais dados para o lead, eu ia botar dentro de um funil específico para isso. Como eu tinha um caso quente na hora, de lead quente, né? Já foi direto para o time de vendas, então tu pode usar esse artifício em canais diferentes, bots diferentes e integrações com o pipe diferente. A cada momento, a cada negócio, né? Fazer o transbordo em horário comercial e não comercial, não fazer, mandar lá para dentro do pipe e gerar um alerta, né? E um cardzinho já vermelho que é agora. Porque né? aí quer dizer, dentro do próprio funil ele tem que visualizar que aquilo é muito quente. Então é a vantagem de trabalhar com as cores, né? Dentro isso aí.
Então, a Paula, especialista na plataforma, vai começar a nos mostrar, então, vai compartilhar aí. Eu fiz uma pergunta, o pessoal ainda não está com a tela, bem rapidinho. Eu fiz uma pergunta ali, qual a principal dificuldade na captação de leads? E aí tinha qualificação, escala de atendimento, canais de atendimento, tecnologias disponíveis e horários de demanda. Para 52%, qualificação é o problema, que foi aquela questão que a gente comentou. O cara ainda recebe leads ruins e aí o chatbot já vem com uma possibilidade de melhorar a qualidade desses leads que chegam. A levantada de mão ela vai ser mais real. É isso aí. Agora eu vou só compartilhar a tela aqui, aí a gente já passa pro povo que quer ver a coisa funcionando. Só valida se o pessoal está vendo. Estão vendo. Estão vendo. Aqui, pronto. Legal, pessoal. E qualquer problema, vocês avisem aí que eu estou acompanhando. Isso aí. Eu prometo não me alongar. Basicamente, aqui eu já estou com uma conta trial logada, justamente para vocês terem a mesma experiência que eu estou tendo. Basicamente, o que a gente precisa para criar um chatbot integrando com o PipeRun, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui, mas você pode usar outros CRMs também, é apenas um exemplo. A gente, primeiro, na conta de vocês têm que ativar a chamada de API externa. É apenas um toque aqui e está habilitado para usar a comunicação externa com outros sistemas. Voltando na tela de meus chatbots, quando você clica no botão novo chatbot, você tem alguns modelos. Ao final deles, você tem a parte de qualificação de leads com integração com CRM, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, com 2 canais, que é o WebChat e na fanpage do Facebook. Eu vou começar com o do WebChat para mostrar para vocês esse exemplo prático, que é o mesmo que está lá no site do PipeRun CRM, tá? Se vocês conversarem com o chat lá, vocês vão ver que o storytelling é muito parecido e é o mesmo fluxo. Então, apenas dando um nome, vamos botar webinar. A gente já tem um fluxo inicial, vocês não partem do zero, tá? E aí o primeiro step, ele faz uma pergunta nome. Esse componentezinho bonito aqui, ele tem uma inteligência artificial por trás, onde ele trata se a pessoa responder não quero informar meu nome agora, ele dá uma resposta. Se a pessoa retornar, meu nome é João da Silva, ele trata que o nome é João da Silva. Então, ele consegue te trazer mais inteligência para o bot, porque na sequência ele vai tratar a pessoa pelo nome. Na sequência, a gente começa a conversar com o lead e... Paulo, só para entender, eu não sei, todo mundo entende o que é tratar, né? Porque às vezes a gente fala e as pessoas não sabem o que é tratar. É tratar uma informação que você recebe do usuário. Então, você pergunta o nome, você vai receber uma frase ou o nome, e você tem que capturar dentro daquela frase o que é o nome, para mais para frente usar esse parâmetro e também passar para o Pipe, né, para o CRM, a informação correta. Tá? Durante o fluxo, a gente pede também o e-mail desse lead, o nome da empresa. São apenas 3 perguntinhas esse bot. Ao final, ele pergunta se quer deixar uma mensagem sobre os desafios de marketing e venda que esse lead está necessitando. A pessoa tem a opção de escrever ou não, então são regras. E nesse momento a gente faz a integração com o CRM, passando esses dados. É um momento e um teste, né? A gente fez um teste e está lá no site hoje, ativo. É bem simples, tá? Para mostrar o modelo de qualificação, um modelo só de captação do lead. Então, o que a gente quis fazer? Substituir uma página com nome, e-mail, empresa e telefone pelo bot conversando. Teve mais engajamento, a taxa de conversão é maior, a taxa de resposta de dados adicionais, né, aquela pergunta do seu desafio, foi maior do que numa landing page com um espaço lá, destaque aqui seus desafios. Então, uma coisa é responder no chatbot, né, complementar informações, trazer isso lá para as notas dentro da oportunidade, para que o vendedor possa usar isso, possa usar as próprias dores, as necessidades, os desafios do próprio lead, né, em prol da qualificação e da entrega de valor para ele. Então, a gente usou um modelo muito simples. É um modelo de teste.
não é um modelo com inteligência ampla e tal, como vocês podem fazer. Sim. Tá? A gente quis usar um teste e tal, mostrar a facilidade de construir um contexto de frases, a facilidade de construir um contexto onde a pessoa entrega o nome e mais alguma coisa, e muitas vezes diz um olá, um oba e tal, e a gente tem que começar a tratar isso, e aí a inteligência artificial de tratar quando responder isso, olá, oba, o quê, o e-mail, um e-mail no lugar do nome e tal, e o sistema começar a ter a inteligência e a capacidade de entender, olha, se respondeu alguma coisa com arroba, é e-mail, né? Se respondeu o nome com uma frase de 5, 6 perguntas, não é nome, é uma frase. Pergunta de novo só o nome simples. Então, é esse tipo de inteligência. Isso é puro tratamento. Isso não tem nada de inteligência artificial por trás. Até que a gente ensine, até que a gente cadastre isso, até que a gente entenda essas rotas, entenda esses modelos e passe essa informação para o sistema, porque daí ele começa a aprender e a responder e a entender esses modelos e a gente começa a ampliar. Então, a criação de um bot, ela tem o mesmo ou muito maior desafio do que fazer um SEO para captação de leads, do que fazer uma landing page que tu tem que mudar de cor, mudar o CTA para ver o botão, posicionamento de tela para ver como converte. Tem o mesmo desafio. A facilidade de usar a tecnologia é absurdamente simples. É simples demais usar a tecnologia. O que precisa, e isso também vão nascer novas profissões, e isso é colocar a inteligência para a máquina. A gente tem que ensinar ela. A gente tem que dizer que olá não é nome, né? Que quando tiver um arroba no meio do nome, aquilo deve ser o e-mail. Tá? Então a gente tem que pensar nesse tipo de coisa quando está fazendo um roteiro. A gente tem que pensar que trocar 3, 4 palavras no meio de um texto, mudando a fraseologia inteira, aumenta a taxa de conversão ou diminui. Então, os desafios de conversão, de captação de leads, eles são iguais ou maiores de todos os canais e as formas com que a gente já possui hoje. O bot é uma ampliação disso, né? É para se pensar em escala, é para se pensar em canais de aquisição. 24/7. Né? Então, dentro do roteiro, dentro do processo, a gente tem a integração. Então, tem lá um roteiro, a gente pode marcar, criar as palavrinhas e tal. Esse modelinho já está pronto, né? Então, a Paula vai mostrar um exemplo agora da sequência de um processo. Então, tem uma árvore de perguntas e respostas. Essa árvore pode ser uma árvore que tem inteligência para qualificação de leads. Essa árvore pode ter uma inteligência para transbordo. Ela pode ter tratamento de dados. E vejam, perguntas para finalização, saber mesmo, né? Finalizou a conversa ou ele está querendo dizer mais alguma coisa? Quer conversar, bater um papo. Porque às vezes, quanto tempo volta a falar com ele? Em mais de 2 segundos, 5 segundos, a pessoa está querendo conversar, está querendo contar a vida inteira dela ali no chatbot e vai acontecer, às gente. vezes tem relacionamento emocional. Esses desafios vão acontecer, né? Quantos leads clicam lá no teu Google AdWords e vão para tua página e não servem para nada, não tem nada a ver com o teu negócio? Por melhor que seja o modelo, por melhor que seja a tua qualificação, por melhor que seja a tua campanha, sempre vão existir pessoas que não têm o fit para o teu negócio. Exato. Então tem que pensar neles também, né? Indecisos, isso aí. Exploradores. Então, pessoal, essa caixinha... A página onde é que está? A gratuidade para o pessoal entrar é direto falar no site das vendas, né? Boa pergunta. Eu coloquei ali uma mensagem fixa no bate-papo com o link tanto para o trial da Zenvia quanto para o trial do Pipe Run. Ah, bacana. Então aí o pessoal que quiser acessar, acho que para a gente não sei se quiser reproduzir o fluxo super tranquilo. Eu quero fazer um teste só para eles verem os dados. Então vamos lá, vamos aproveitar. Então a Paula vai fazer um overview agora mais completo, né? A gente mostrou a ideia da árvore, mostrou ideias das perguntas. Agora eu vou mostrar funcionando. Beleza. Então a gente tem a documentação do próprio central de ajuda da Piperun, que tem exemplos de integração, e eu usei exatamente o que está descrito aqui. Aqui na parte de leads, a gente tem
imensidão de dados que a gente pode utilizar dentro do bot para alimentar o CRM, né, com essas informações. E aqui tem a parte de URL. Então, eu vou pegar um que eu já populei, que eu entrei os dados, que simplesmente é a URL que está no central de ajuda, com o hash. E aí, o hash é que é essa questão, onde você quer, qual a etapa do funil você quer salvar. Então, você pode chamar, à medida que você vai pegando os dados do lead, você pode ir populando ele em etapas do funil específicas. Eu estou logada aqui dentro do PipeOne, e aqui dentro de ajustes, a gente tem os funis e etapas do funil, onde a gente obtém esse código, a hash da etapa específica. Funil, né? Esse meu funil tem 4 etapas e eu optei em colocar o contato inicial, então eu tenho aqui essa hash para colocar dentro da integração. Então, substituir, apenas obtive lá, substituir nesse campo. Depois, quer dizer, a partir do hash igual, coloca exatamente aquele monte de números e letras que você vê dentro do PipeRun na etapa Copiei o que está na especificação dele. E legal, né? E legal que ela já usou o modelo ali. Podem ver que depois da hash tem um duplicar, né? Isso, tem um duplicar ali, ó. Essa informação aqui é para não duplicar o lead dentro da etapa do funil. Então, a própria hashing, de acordo com a etapa do funil, já vai fazer o conceito de não duplicar, de complementar dados se existir para este lead uma oportunidade. Legal. Isso é um diferencial muito grande dentro de um processo de gestão, aonde você tem um lead que faz isso a qualquer momento e mais de uma vez. Foi um dos desafios que a gente teve nos primeiros testes de complementar os dados existentes já em uma oportunidade. Bacana. E aqui, tomando como base todos esses dados que eu poderia popular, eu optei por 3 deles, que são os dados que o usuário está informando durante o fluxo da conversa, e ainda coloquei alguns custom fields e tags, para eu identificar onde que ele conversou comigo. E então, eu passei, exatamente copiei o que está lá, passando os parâmetros que o meu chatbot está obtendo para alimentar o CRM. Ou seja, cada pergunta que o bot faz para o cliente ou lead, o lead responde, aquela informação vira uma variável, essa variável é totalmente integrada a um campo, a um processo em uma etapa do funil, sendo ele um campo nativo ou customizado do PipeRun. Legal. Então eu tenho lá, nessa etapa da pergunta nome, eu tenho o username. Nessa etapa que eu peço o e-mail, eu tenho o campo e-mail, que eu passo depois. E depois eu tenho, nesse pergunta de nome de empresa, eu tenho empresa. Então, se vocês verem lá no momento da integração, aí também tenho a opção, né, de ter ou não a pergunta aberta para o usuário responder, e tem que eu chamei de campo sugestão. No momento da integração, eu passo todos esses campos para e-mail, username, empresa e aquela mensagem de sugestão. E essa mensagem de sugestão, ela está indo como um campo customizado e não para uma nota. É o caso que foi criado, né? E interessante também a validação do e-mail, né? A inteligência artificial que está abaixo, né, da tecnologia, que a gente não enxerga, que ele está validando o e-mail para ver se o e-mail é válido já na conversa do bot. Afinal, é um grande problema. Muitas vezes o vendedor não vai conseguir falar na hora e ele vai tentar falar por e-mail, o e-mail vai estar escrito errado ou vai ter algum problema por causa dessa falta de validação. Nesse caso, já elimina esse problema. Eu botei uma mensagem inicial aqui, de exemplo. A gente pode personificar também essa parte de logo e de cor para o bot quando vocês colocarem no site. Esse aqui é um exemplo de chatbot que vai para o site. Então, eu vou colocar aqui, meu nome é Paula. Percebam que ele vai identificar meu nome. Vou te ajudar a melhorar o marketing e vendas da sua empresa. Preciso saber um pouco mais sobre você, para ser mais rápido e personalizar o seu atendimento. Qual o seu e-mail é profissional para que eu possa te enviar mais informações? Nesse momento, eu informo o e-mail. E, por último, qual o nome da sua empresa? Muito obrigado pelas informações.
Se preferir, você pode deixar uma mensagem. Eu vou botar webinar CRM. Estou passando seu contato para a minha equipe de especialistas. Em seguida, vamos disponibilizar no seu e-mail uma agenda para você escolher o melhor horário para conversar muito mais. Qualquer dificuldade, estou à disposição e até a próxima. Bom, agora nesse momento eu consigo atualizar aqui o pipeline de vendas e observar que às 11h23 nós recebemos o lead que se chama da Zenvia, Paula Goulart, com todas as informações que o chatbot obteve. Então, claro que esse é um modelo mais simples, né? Pequeno, simples, com pequenas perguntas só para captação. E um negócio importante também que está na tela ali, o canal de origem já é preenchido automaticamente. Então, a gente já tem o canal de origem, tu já vai conseguir fazer tuas métricas de vendas por canal de origem. Ou seja, vendeu. Da onde que veio esse lead? Veio do bot. Então, tá lá o canal de origem já estabelecido para o time de marketing já fazer suas campanhas e ter o seu ROI de resultados sobre o processo, né? Dentro do pipe, todos os campos customizados, eles são direcionados conforme uma pergunta e a fraseologia que a gente tem. Sim. E aí a gente tem os últimos minutos da nossa apresentação, a gente atingiu o nosso objetivo de falar do desafio, dos testes que a gente fez, de história de mercado, demonstramos na prática como é que é o uso e tal, deixamos aqui o convite, né, para a Academy, que vai rodar aí nas capitais do Brasil, já fazendo treinamento, né, passando um pouco da cultura, a experiência, para as pessoas aprenderem mesmo a escreverem, né, conforme a necessidade de chatbot. Né? Fazer os treinamentos da Zenvia é importante porque é uma coisa muito nova, é uma tecnologia inovadora demais para o nosso tempo. Né? O público que está, para quem tem público aí jovem há mais tempo, né? Ou seja, data de nascimento é algo diferente. Né? Em muitos casos, esse público é o público que mais engaja. É o que não usa mais telefone, incrível que pareça, né? Ele não usa mais o telefone. Ele está acostumado, né, a falar no WhatsApp, né? O WhatsApp, ao Messenger do Facebook e tal. Via WhatsApp dá para fazer. Então esse é um dos processos que tem maior volume, né? Que é o processo do WhatsApp dentro do chatbot da Zenvia. E ele também consegue transformar essa informação e tal das respostas para dentro do pipe. Então, esse é um diferencial de mercado, estou usando a plataforma da Zenvia, fazendo um processo. Não interessa o canal onde é que você está usando o seu bot, né? Não interessa o modelo que você tem. Todos os dados, campos customizados, informações de vendas, notas da oportunidade, dicas, necessidade, dores e informações do seu lead podem vir de qualquer canal, em qualquer ponto que vocês tenham estabelecido, em qualquer linguagem, preencher automaticamente um card dentro do PipeRun e está disponível para o teu time ligar naquele momento para o cliente. Ou seja, instantâneo. Essa é a realidade do negócio, esse é o time. Flávio, temos perguntas? Temos muita pergunta. A gente não vai conseguir responder todas. As que a gente não responder agora, a gente manda depois em resposta, a gente complementa o vídeo e tal, até para não atrapalhar e cumprir o nosso compromisso aqui. De horário, né? Escolhe algumas aí, Flávio. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Teve uma pergunta bem bacana Aliás, uma experiência bem bacana do Thiago. O Thiago disse que não teve uma taxa de conversão boa com o chat, pois muitas pessoas iam clicando só por clicar. Quer dizer, as pessoas utilizavam o chat para vivenciar uma experiência e não para qualificar. Aí ele pergunta que, enquanto no formulário realmente só preenchia quem tinha interesse mesmo. Ele fala, o que tem a dizer sobre isso? Acho que a gente já abordou bastante essa questão da tecnologia nova, tanto para quem está implementando quanto para o usuário e para o cliente. É super natural essa questão de testar. Obviamente, um processo de vendas mais maduro, ele vai ter mecanismos de seleção para tirar esses leads de teste dos leads que realmente são quentes, mas é complexo ainda dizer que
no formulário a minha conversão é melhor do que no chatbot, porque talvez no chatbot você tenha muito mais pessoas participando e aí você separa o joio do trigo e vê que tem bastante trigo ali. Uhum. E o formulário só vai ter trigo, só que aí você vai ter uma taxa de conversão talvez menor de trigo. Então é difícil fazer um comparativo ainda. E uma das coisas, assim, a gente comparar as coisas que dá para se comparar, que sejam equivalentes. Por exemplo, eu tenho no meu site 50 mil visitas mês, lá tem umas 30 call to action que levam para uma landing page. Não é porque eu tive 50 mil visitas que 50 mil pessoas foram até minha landing page. Né? E dessas pessoas também, quantas converteram que foram até minha landing page, né? A mesma coisa acontece com o bot. Vai ter 50 mil pessoas que vão visitar o bot, só que como é uma coisa direta, né? O primeiro clique seria o teu primeiro clique na call to action. Então, assim, muito da experiência. Aí vai ter que trabalhar cores, a Zenvia deixa trabalhar cores, botar no contexto, no formato de marca, de cor, né, do MIV lá da tua marca e tal, então tu consegue usar esse modelo, CSS é importante e tal. Então, assim, tem que ser trabalhado. Não é fácil iniciar, os testes me provaram isso. Passei muito trabalho, eu tive alguns clientes que xingaram até, adotando novas tecnologias e a velocidade depois não é a mesma. Gente, isso acontece. É a adoção de uma nova tecnologia. É uma nova, né? Por essa rampa de adaptação. De adaptação, de crescimento. De crescimento. E o Gartner, a gente tem consultoria com eles nos trazem que o mercado passou por um vale de desilusão na adoção e que agora o mercado, o consumidor, está entendendo como utilizar. Aquele nível de curiosidade tá voltando, onde alguns clientes chegam para nós dizendo: olha, eu preciso porque os meus consumidores estão pedindo um atendimento mais efetivo. Eu tenho uma carteira de clientes e os clientes estão me pedindo. Isso não vinha antes, isso está vindo à tona agora, porque é o mercado que está se apropriando da tecnologia e entendendo o valor que ela tem. E muita gente vendeu, né? Eu acho que é importante citar, assim, muita gente saiu vendendo chatbot no início de qualquer forma, fazendo de qualquer forma, e venderam muitas ilusões também quanto à realidade. Venderam muita facilidade de implementação de taxas de conversão muito melhores do que uma landing page, mas esqueceram de dizer para o cliente que tinha que trabalhar a cor, tinha que trabalhar call to action, que tinha desafio de storytelling, que tinha desafio de montar a fraseologia de perguntas e respostas de acordo com o processo, de ter regras de atendimento pós, de transbordo e tudo mais. Muita gente entrou nessa falácia, muita gente comprou projetos e a gente vem substituindo, e projetos extremamente caros. Esse é um item importante, vocês vão ver o preço de um chatbot utilizando na Zenvia, onde vocês podem customizar, né, direto, e os treinamentos ainda adicionais que vai ter. Então, nesse caso da pergunta bem específica, não converteu, não teve boa experiência, vamos tentar de novo. Sim. Tentativa e erro é a nossa vida. Essa transformação... Só que assim, tentativa e erro, não pode esquecer, é PDCA, né? É PDCA. Você está fazendo um teste, você tem que entender o porquê que está fazendo e onde você quer melhorar, melhorou sim ou não, e aí tenta fazer de novo. O caso do Thiago, assim, você também tem que ter um processo de vendas que passou do chatbot, ele precisa ter condições, o teu vendedor, o teu SDR, ele precisa ter condições de entender o que é lead e o que não é lead. Então, tudo isso passa muito por processo. A tecnologia, ela existe, ela vai te ajudar. Se você tiver um processo azeitado. E muitas vezes a gente passou por isso. A gente colocou um botão do chatbot do lado do botão do telefone. Legal, né? E aí eu perdia o lead, não, ele saía de um canal para o outro. Então, assim, é muito da gente pensar também qual o canal, certo? Naquele canal faz sentido, porque tem canais e páginas que muitas vezes a tua entrega de valor ou a informação que está ali, ela não leva o lead para uma conversão no chatbot, não leva o lead para uma pergunta adicional, não leva o lead para uma curiosidade,
não instiga ele a querer saber mais. Então, cuidem o canal aonde vai estar o chatbot. Isso é importante, eu acho que, pelo que eu vi aqui, esse é um dos itens recorrentes nas perguntas, né? Como aplicar, onde aplicar e tal, isso a gente falou o tempo inteiro aqui. Eu acho que isso é importante. E a capacitação do time, né? É. Quem vai trabalhar contigo? Teu time de marketing está pronto? A tua agência, ela já testou? Ela já fez na prática, né? A gente está disponibilizando aí para um projeto para inúmeras agências, né? Começarem a testar, começarem a provar esse novo canal, capacitar, entender o modelo, né? E depois levar para os seus clientes uma proposta de valor diferenciada, uma proposta de entrega diferente, né? Eu vou só... E eu vou agora já passar para uma outra pergunta ainda nessa questão da landing page. Tem duas perguntas que tem a ver com o que a gente falou. O Felipe pergunta sobre treinamentos e acompanhamentos de implementação, a questão de serviço, tanto da plataforma de chatbot Zenvia quanto do PipeRun. Se a gente faz isso presencialmente ou materiais infográficos. Eu acho que materiais infográficos ele vai ser onboarding, vídeo, enfim, como que é feito isso. Acho que bem rapidinho o Fausto explica um pouquinho do PipeRun, a Paula explica um pouquinho da Zenvia só para o pessoal entender como está funcionando. Legal. Então assim, todo mundo que entrar... já estourou em 4 minutos nosso tempo. Todo mundo que entrar lá no site do PipeRun para um trial, ou conversar, ou postar seus dados lá na coleta feita pelo chatbot, vai ter uns 15 minutos de avaliação com o nosso time de pré-vendas, né? Vai entender a sua necessidade, o seu modelo, se vai querer só o CRM para fazer o atendimento desses leads aí, direcionamento dos leads, ou vai querer o atendimento para já ampliar, ir para a parte de proposta, de contrato e tal, ter automatização. Para isso, todo mundo que faz o trial no PipeRun ganha 1 hora de onboard gratuito, né, para conhecer a plataforma, para conversar com o nosso time, para entender a sua real necessidade. O nosso time vai apoiar vocês em como aplicar a tecnologia, né, mostrando na realidade, na prática, como a gente usa, né? Diferente de outras empresas do mercado, a gente usa o que a gente vende. Isso é importante. Vamos usar dentro de casa. Eu cheguei Para vocês terem uma ideia, eu cheguei aqui na Zenvia hoje de manhã e não encontrei uma secretária, uma recepcionista. Eu encontrei um tablet e um bot conversando comigo lá e eu me explicando que eu queria conversar com eles, que eu tinha um evento e tal, escolhendo. E funcionou. Por incrível que pareça, funcionou. Tava lá e tal. Então, é um chatbot substituindo uma pessoa na porta de um elevador. É a realidade. Essa pessoa foi promovida. A questão e o nosso modelo na plataforma de chatbot Zenvia, ele depende do plano contratado. Então, assim, a gente não cobra a taxa de setup, eu imagino que o PipeRun também não tem, né, taxa de setup. Mas a gente tem, o serviço ele vem dependendo do plano contratado, então tem o plano Enterprise. O Enterprise tem vários outros planos dentro do Enterprise que todos eles têm serviço. Certo. E o serviço envolve... consultoria de criação do chatbot e o PDCA, que é muito importante, porque o chatbot precisa de criação, mas ele precisa de melhoria, planejamento, então ele vai ter apoio e acompanhamento. Então, tudo isso está no processo do Enterprise. No plano do Professional, aí são materiais de vídeo, central de ajuda, treinamento gratuito da Academy. Exatamente, o Academy. Então, tudo isso aí está incluso no plano Professional, mas aí é uma coisa mais self-service, né? O próprio usuário vai buscar essas informações e a gente vai oferecer ele dentro da plataforma onde ele tem que ir. E tem o onboarding, no caso. Isso, com o Professional. E agora, só mais uma pergunta, vamos até 40, então, já que estouramos, vamos fazer redondo. O Leonardo Scal, ele pergunta se é possível integrar landing pages para o lead ter a opção do chat ou do formulário. Isso é bacana, dá duas opções de... Sim, é bem possível. É só embedar o lead na mesma página do formulário. A gente tem isso no nosso site, se você entrar no zenvia.com, você vai ver que vai ter um formulário ali embaixo, mas também tem o chatbot para fazer as perguntas parecidas, mas óbvio, a experiência de um é conversacional, a outra é formulário puro e pleno. Qual é a vantagem do chatbot em questão de formulários? O chatbot ele consegue enviar a
informação, por exemplo, para o RD Station, para o Pipe Run, a cada input, a cada entrada. Então eu dei meu nome, ele manda. Eu dei meu e-mail, ele manda. O formulário só vai fazer o envio dessas informações quando você preencher tudo e clicar em Submit. Em testes aqui a gente tem visto que tem umas quebras grandes, assim, de 20% de pessoas que desistem do Submit por algum motivo. A pessoa preencheu tudo, mas ela resolveu não enviar. Ou preencheu 3 campos, achou que o quarto era muita coisa e não quer enviar. Por quê? Porque a experiência conversacional tende a levar a pessoa... exatamente, a engajar a pessoa pela conversa. Então, ela, em muitos casos, ela acaba terminando o preenchimento para ver até onde aquela conversa vai. Eu acho que, complementando aquela questão do Thiago, voltando rapidinho, a gente fez também uma experiência de um chatbot que a gente identificou que vinham muitos curiosos. Então, para dividir o joio do trigo, a gente fez uma pergunta: você tá aqui porque você está curioso em conversar com o chatbot? Então a gente já não salvava, porque a gente sabia que ele só queria ter uma conversa, ter uma experiência. O outro que dizia, não, quero resolver uma necessidade, a gente seguia com o fluxo. Foi aquele bot, ficou bem legal. A gente usou GIF, vídeo, interatividade, ficou bem cool para. E no caso, isso já foi uma forma também de fazer uma pré-qualificação ali mesmo. Então, quer dizer, o vendedor não vai nem receber aquela informação, porque para ele não é necessário. As pessoas estão interessadas em conversar. Pessoal, agora encerramos. A gente falta um minuto aqui para 11h40. Então estouramos em 10 minutos, mas acredito que o pessoal não viu problema. As outras perguntas a gente vai compartilhar aqui com o pessoal do Pipe Run também, o que foi para eles responder, o que for para nós a gente responde. A Giana lamentou que a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, Giana, a gente também lamenta. Vamos pegar o contato dela. Gente, com certeza. Se vocês tiverem dúvida, vou deixar até aqui o e-mail. E aí, então, a Paula, enquanto eu estou escrevendo, porque eu não sei escrever e falar ao mesmo tempo, a Paula vai fazendo o encerramento aqui, o agradecimento. Bom, pessoal, vocês perceberam que nós temos uma versão trial das duas plataformas, então nada impede de vocês criarem em 1 minuto a conta e criar o chatbot e integrar e fazer um primeiro teste e customizar e colocar talvez no site de vocês ou na fanpage para durante esse mês ou esses dias que vocês experimentarem, medirem. E nada impede de vocês enviarem também um e-mail para o vendas@zenvia com as dúvidas que vocês tiverem, porque vocês vão estar recebendo alguns e-mails desse endereço, que a gente vai sanando as dúvidas de vocês. Fiquem bem à vontade em utilizar... Paula, só te interromper. Eu estou botando o e-mail específico aqui do pessoal, meu e o teu do Fausto, para se alguém tiver também uma dúvida muito específica, já pode perguntar. Para cada um, né? Também sobre o CRM ou sobre a plataforma. É isso aí, foi um prazer conversar com vocês. A gente faz webinars toda semana, então vocês estão convidados na próxima semana estar presente na próxima. E foi um prazer estar aqui com o Fausto nessa conversa aí, trazendo um pouquinho mais de conhecimento, agregando valor para vocês. Legal, galera. Obrigado pela presença aí. Até a próxima. Nossos contatos estão aí no chatzinho do lado, tá? Peguem os contatos, falem com a gente, tirem suas dúvidas. Vem com a gente. Isso aí, valeu, pessoal.